Boa noite, pessoal. Seguindo na resolução dos exercícios, o exercício número 5 diz que um contratante adquiriu um equipamento Então, ele comprou o equipamento por R$ 26.500. A manutenção e o combustível do equipamento custam em média R$ 5,00. Manutenção mais combustível, 5,25 por hora. E o operador recebe R$ 9,50 por hora. Então, nós temos aqui todos os custos para esta empresa que tem este equipamento. Então, o custo total, como eu falei para vocês, ele é composto por uma parte fixa e outra parte que é variável. Observe que o preço do equipamento, ele não vai variar. Você comprou ele uma vez e ele vai ser sempre este valor. Ao passo que manutenção, combustível e operador dependem do número de horas trabalhadas. Então, a nossa função custo, ela vai depender do tempo, ou seja, o custo vai depender do número de horas. Ele tem a componente fixa de 26.500 mais a soma aqui que dá 14,75 vezes o número de horas. Ou seja, se eu trabalhar uma hora trabalhada, eu vou ter que pagar 5,25 de combustível e manutenção mais 9,50 do operador, totalizando aqui R$ 14,75 por hora trabalhada, além do valor do equipamento que eu já adquiri. Então, na letra A, que pede para se estabelecer uma equação linear que dê o custo total da operação do equipamento por T horas, é essa seguinte expressão. Na letra B, diz que o contratando cobra do usuário R$ 25,00 por hora de uso da máquina. Então, o que o cara que aluga essa máquina ganha? Ele ganha pelo número de horas que a pessoa utiliza o equipamento. E quanto que o proprietário da máquina cobra? Ele cobra R$ 25,00, cobra R$ 25,00 por hora do equipamento trabalhado. Então, esta é a receita do proprietário do equipamento. A receita é o tanto que ele vai receber. Então, a receita depende do número de horas. Porque se você contrata o equipamento por uma hora, o proprietário ganha R$ 25,00. Se você contrata por 2 horas, R$ 50,00. Portanto, a receita ela vai ser dada por 25 vezes o T, que é o número de horas em que o equipamento ficou sendo utilizado. Então, esta é a expressão da receita, que nós temos o custo, a receita. Na letra C, pede o seguinte: escreva uma equação do lucro L decorrente de T horas do uso da máquina. Então, ele quer que você escreva a equação do lucro. Qual é o lucro decorrente de T horas de uso da máquina? Bom, a gente já falou que o lucro
ele é uma função, no caso aqui o lucro em função do tempo, ele vai ser dado pela receita, que é o que você ganha, menos o custo, que é o que você gasta. Portanto, o lucro para T horas da máquina vai ser dado por 25 vezes T menos... Qual é a expressão do custo? A expressão do custo é essa toda aqui de cima. Então, eu vou colocar entre parênteses. Menos 26.500 mais 14,75T. Ou seja, menos o custo. Quem é o custo? O custo é essa expressão toda que está aqui em cima. Agora a gente vai usar a matemática básica. Eu vou distribuir este sinal de menos para os dois termos que está entre parênteses aqui. Então isso vai ficar o lucro de T, 25T, menos 26.500, menos 14,75T. Podemos escrever que o lucro de T vai ser dado por 25 menos 14,75, isso dá 10,25T. E sobrou 26.500 aqui. Então, esta é a minha expressão do... Eu cortei aqui, mas é um L. Esta é a expressão do lucro que depende de T horas de uso da máquina. A letra D ainda pede que se ache o número de horas durante as quais o equipamento deve funcionar para atingir o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto em que o seu custo é igual à sua receita, ou seja, é o momento que o nosso lucro é zero. Então, para o lucro de T ser igual a zero, basta eu igualar a expressão do lucro a zero, ficando que zero é igual a 10,25T menos 26.500. Como este valor aqui está com sinal de menos, se ele for para o outro lado, fica mais. Então, a gente tem que 26.500 igual a 10,25T. Esse 10,25 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Isso dá 26.500 dividido por 10,25. Vou pegar minha calculadora aqui. (26.500) dividido por 10,25 dá um total de 2.585 horas. Então, o T aqui, 2.000. Como eu preciso do número de horas, eu vou arredondar para cima aqui, que é 2.586 horas para atingir o ponto de equilíbrio. É bastante, né? Mas esta é a nossa resposta. Para que esse equipamento se pague, ele precisa trabalhar 2.586 horas. Dúvidas? Se houver dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários do próprio YouTube.